Gente, você deve ter acompanhado aí o caso Vitória, né? Talvez é um dos grandes casos que chamou a atenção do país inteiro, né? Fazia tempo que eu não via ali um crime chamar tanta atenção e ter uma cobertura tão grande da mídia, né? De fato, a gente viu a mídia cobrindo essa história de uma maneira que fazia tempo, né? Horas e horas, vários programas. Você pegava na Record, na Band ali, basicamente os programas que tem duração de 2, 3 horas, nos primeiros 10 dias desse caso, ficando 3 horas falando desse crime, né, que parou o Brasil, né? E assim, né, a gente percebeu algumas coisas nesse mundo que a gente está vivendo, né, com tanta informação, né, que primeiro, né, é, por por ser um caso que chamou muita atenção, toda hora se saía muita notícia e toda hora se tinha uma necessidade e uma pressão para se noticiar algo sobre o caso, né? O delegado do caso do Vitória chegou a reclamar, né, em uma das falas dele, né, sobre como em algum momento a imprensa estava de certa forma ali atrapalhando quando tudo que saía do caso era divulgado para o público, né? Foi um caso que começou de um jeito e durante toda a história dele foi mudando, né. É normal numa investigação, tá, gente? A diferença é que, como foi divulgado para a imprensa, ou como a imprensa, de certa forma, tinha acesso a tudo que saía, a gente acompanhou isso de uma forma mais, assim, próxima. Mas, geralmente, quando você começa uma investigação, a investigação te leva para um caminho, depois te leva para outro caminho, te leva para um suspeito, depois te leva para outro suspeito. Uma pessoa que começa a ser suspeita deixa de ser suspeita. O problema é que nesse caso aqui, como a mídia estava muito em cima, né, tudo isso era divulgado. Então, os suspeitos, né, chegaram ao conhecimento do grande público. A gente lembra que até o pai da Vitória chegou a ser suspeito, né? Em uma entrevista do Cabrini, ele pergunta: Você sabe que a polícia está citando você como um possível suspeito, né? E numa investigação dessa, com tanta divulgação, isso pode ser perigoso, né? O pai, mesmo que por alguns dias ou por algumas horas ali ser citado como suspeito, como isso pode abalar a vida do próprio pai e de quem está ao seu redor, né? E durante todo esse caso, né, teve vários suspeitos, né? E como eu falei, a gente acredita que agora esse caso aparentemente está chegando ao fim, né? Aparentemente está chegando um fim com um único suspeito, que é o Marco, e a gente ainda, eu particularmente, ainda estou tentando entender quais foram as motivações. Eu acredito que geralmente um crime como esse não importa a motivação que seja não é uma resposta, ainda é um crime brutal, né? Mas assim, a gente viu dois tipos de histórias sobre a motivação. Que ele seria um stalker, né? Alguém que tinha uma obsessão pela Vitória, que vigiava a Vitória, que seguia os passos da Vitória, que acompanhava a Vitória, principalmente digitalmente, e criou uma grande possessividade por ela. E uma outra história é que eles, em algum momento, tiveram algum tipo de caso, de lance. A gente não sabe se foi só um beijo, se foi algo mais carnal. Isso foi citado também aí dentro dos noticiários. E ele alega que ela, por algumas vezes, falava que ia contar o caso que eles tiveram para a mulher dele, né? É uma história estranha, né? Tem muito, essa história, no geral, tem vários capítulos que soam estranho, né? E aí ele fala que nesse dia que aconteceu tudo, ele encontrou ela, chamou ela para conversar dentro do carro, pedindo para ela esquecer esse negócio de falar para a mulher dele. Eles, em algum momento o assunto ficou um pouco mais quente, saiu do controle, ele deu duas facadas ali dentro do carro mesmo e matou ela, né? Até a hipótese dela ter ficado no cativeiro por 2 dias, que é uma hipótese que foi muito defendido pela polícia, ele nega. Ele também nega que ele tenha raspado o cabelo dela. E é estranho, né? Porque um cara que admite que assassinou uma pessoa, ele não teria problema de confirmar ou negar que raspou o cabelo de uma pessoa, dessa mesma pessoa, porque isso seria o de menos, já que ele tirou a vida da pessoa, né? Então é outra coisa que está ali com um ponto de interrogação, né? Quem raspou o cabelo dela? Outra coisa, né? A polícia acredita que ela teria ficado 2 dias num cativeiro viva. Ele fala que não, que matou ela já na mesma noite, na mesma madrugada ali, e enterrou o corpo.
e o corpo dela foi encontrado ali, fora dessa cova rasa que ele cavou. Então, quem teria tirado? Não, é outra pergunta que fica confusa. Nos últimos dias também teve uma movimentação nas redes sociais dela, né, sugerindo que alguém poderia ter entrado nas redes sociais dela, quem teria tido a senha dela, né? É um caso que aparentemente se caminha para o fim da história, mas ainda assim é um caso confuso em algumas partes da história.